Milostimir, braço. Amém. Tem gente aí de fé, né? Eu disse graça e paz, irmãos. Dobra večer. Boa noite. Então vejam só, né? Essas línguas estranhas, estrangeiras que o Senhor deu e espalhou por todo o mundo. Queridos, eu quero agradecer a toda a igreja pelas orações. Eu e meu esposo Mário realmente nos sentimos confortados, encorajados em saber que os irmãos têm orado por nós, tanto em relação à nossa vida pessoal, as coisas todas que têm acontecido com nós, o motivo da minha vinda aqui ao Brasil, também pela saúde do Mário, né, pela restauração da saúde dele. Graças a Deus está caminhando melhor, né? A irmã e doutora Gabriela esteve ajudando ao Mário aí de forma especial esses dias, e outros irmãos também de outras igrejas. Isso é família, não é verdade? É assim que o Senhor cuida de nós, através da vida do outro irmão. Eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade, viu, pastor Lincoln? Ele já foi me entregando, disse que quando ele era seminarista na Pernambucana, eu já era o quê? Veterana. Gente, em outras palavras, né, me chamou de velha. Tudo bem. Os anos passam, né? Os anos passam, eu já estou aí chegando aos 50 anos de idade, eu e meu excelentíssimo croata, né? Mas o Senhor é aquele que renova as forças, né, dos velhos, e esses velhos continuam voando, né, como jovem. Querido, então, como o pastor Lincoln já disse, eu sou originalmente da igreja pernambucana, me converti lá no ano de 1992, e toda a minha vida aqui no Brasil eu desenvolvi ministério na igreja local e através daquela igreja. Há 11 anos e meio, aprovi ao Senhor me chamar, né, para a Croácia. Eu sempre tive a vocação desde a minha conversão. Pensei muito que eu iria para a África, mas os planos do Senhor são outros, e me levou ali para o velho continente. Então, há 10 anos e meio eu estou desenvolvendo um trabalho com uma equipe de fortalecimento da igreja local. Então, por anos, eu estou ali no norte da Croácia, atuando no fortalecimento daquela igreja, e desde o ano passado nós começamos esse mesmo trabalho em uma outra pequena igreja da região, que tem apenas 12 pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse ministério. Além do fortalecimento da igreja local, também nós estamos, junto com aquela igreja, plantando novas igrejas, e nós já iniciamos o trabalho em 3 cidades, né, ali no norte do país, de forma concreta, e apoiando outras cidades onde não há o evangelho. Eu quero, então, partir para a apresentação sobre como tem sido o ministério ali na Croácia. Algumas informações muito gerais sobre a Europa, né? É tida como a grande e única região, continente no mundo em que não há expansão do evangelho. Muito pelo contrário, há um decréscimo. Como vocês certamente já devem ter ouvido, a Europa é conhecida como um continente pós-cristão, né? É o continente dos grandes avivamentos, é de onde nós recebemos o evangelho aqui no Brasil, mas infelizmente se secularizou e se distanciou do Senhor. Quase metade dos países europeus tem apenas 1% de cristãos evangélicos em cada país, né? Os países europeus, eles não constam na lista de igreja perseguida, por exemplo, mas nós vamos ver que há perseguição, sim,
aos evangélicos na Europa. Mais de 10 nações, né, da Europa têm apenas 0,2% de cristãos evangélicos. Esse é o caso de toda a região dos Balcãs, e a Croácia faz parte dessa região dos Balcãs. Né, eu me lembro que uma das estatísticas, um dos números que como missões nós enxergamos no Brasil, é que se um país, uma nação tem menos de 3% de cristãos evangélicos, isso significa que aquele país é considerado não alcançado. É um povo não alcançado. Então, a gente pode dizer hoje que a região dos Balcãs é uma região não alcançada pelo Evangelho. E isso eu falo da sociedade atual. Apesar de, no passado, terem sido, em sua grande parte, de cristãos evangélicos. Podemos seguir? Aí nós temos algumas informações específicas sobre a Croácia. Quando eu cheguei lá, quase 11 anos atrás, a Croácia tinha 4,5 milhões de população, de habitantes. Houve um decréscimo. Nós temos quase cerca de 4 milhões. O que está acontecendo com a Croácia e com outros países pequenos, são todos pequenos, mas economicamente fracos na Europa, é que há um grande êxodo. E desde que a Croácia entrou na União Europeia, isso deu aos croatas um trânsito livre, né, para países de potência econômica como é a Alemanha, por exemplo. Então, os croatas estão indo embora. Nós temos cidades esvaziadas na Croácia. O povo está indo embora porque o salário que você tem na Croácia, na Alemanha, por exemplo, que é para onde a maioria dos croatas vão, eles ganham cerca de 5 vezes mais. Então, se você vai ganhar pelo seu trabalho no seu país 5 vezes menos, os croatas resolveram sair. E isso termina criando grandes desafios para nós no âmbito de missões. Porque, por exemplo, um dos campos missionários que nós temos lá, uma cidade que se chama Ivanec, essa cidade já teve várias conversões, mas a igreja está reiniciando sempre do zero. Por quê? Porque o povo está indo embora. Especialmente no norte do país onde nós estamos, a questão de salário, de status social, é tudo menor. Então, os croatas do norte do país muitas vezes estão se deslocando para o sul, que é a região das praias, turismo forte, salários maiores, ou para a capital, ou mesmo para outros países. Então, isso de fato tem acontecido em Ivanec. Nós começamos uma igreja ali pelo menos 5 vezes. Tínhamos 10, 12 convertidos, chegamos a ter mais de 20. E, de repente, esse povo vai embora. E a gente começa do início. Então, essa é a situação ali da Croácia. Nós temos 170 igrejas. Para vocês terem uma ideia, a Croácia é mais ou menos do tamanho da Paraíba. Um pouco menor do que Pernambuco. A população também é bem menor que a da Paraíba. Mas temos 170 igrejas. Isso significa, por exemplo, que lá no norte onde eu estou, é uma região com 6 cidades, nós temos igreja mesmo estabelecida só em uma cidade. As 5 outras cidades não tinha, quando nós chegamos lá, há 11 anos e meio, nenhum cristão evangélico. Não tinha nenhum. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar do cristianismo protestante evangélico. Nenhum. Então, essas 170 igrejas não significa muita coisa naquele país. E são igrejas bem pequenas. Eu coloquei ali uma média de 50 pessoas por igreja, mas não é assim. É porque tem algumas igrejas maiores, com 100 pessoas. Nós temos talvez umas 5 em todo o país, mas a maioria
é de 50 pessoas como a nossa, e uma boa parte, tipo 30 pessoas, 20 pessoas, e até essa que tem mais de 50 anos, numa cidade a 2 horas de onde estamos, e que tem apenas 12 pessoas, contando crianças e a família do pastor. Nós temos 170 igrejas, que não é tanto, e temos menos pastores, 140. Orem pelos pastores croatas, orem por eles. Os pastores, em sua maioria, estão desanimados, porque eles não veem frutos, porque eles estão cansados, porque eles estão vendo o povo ir embora por causa desse êxodo. Ele não está vendo o povo chegando. Na Croácia, o protestantismo, o cristão evangélico é visto como seita. Seita, por quê? Porque é um país tradicionalmente católico, apostólico, romano. Nominal. Talvez 16% desses 86% vão à igreja. E são, de fato, pessoas que leem um pouco a Bíblia, que ouvem a pregação no domingo lá do padre. Mas todo esse 70%, quando você vai conversar, eles não têm ideia do que é ser cristão. Eles não têm ideia do que a palavra de Deus diz. Eles não vão à igreja, mas eles são obrigados, porque a Igreja Católica Romana é vinculada ao Estado, a escola é vinculada à igreja. Então, as pessoas estão aprisionadas nessa estrutura, e vem o evangélico, o protestante, como uma seita. Nós temos em toda a Croácia apenas 2 cantores evangélicos. 2 reconhecidos. Tem um grupo, isso foi milagre de Deus. Esse grupo era católico apostólico romano. E eles começaram sozinhos a ler a Bíblia e a orar. E a palavra, assim como aconteceu com os reformadores, foi fazendo mudança na vida deles. E de 2 anos para cá, todo esse grupo, que é tipo um Hillsong na Croácia, todo esse grupo está convertido, está vinculado a igrejas evangélicas. Glórias a Deus, amém? Quando um país é tão pequeno na sua quantidade de cristãos, a questão do evangelho em massa, das mídias, isso é importante para fazer chegar o evangelho a todo o país. Televisão, veja só quantas rádios evangélicas nós temos na Croácia. Nenhuma. Quantos programas na televisão mesmo evangélicos? Nenhum. Algumas igrejas, porque são pequenas, têm poucos recursos materiais, não tem como pagar. Mas muitas delas, como a que nós participamos, por exemplo, durante 2 anos, junto com outras 3 igrejinhas, conseguiram veicular o culto na televisão. E isso faz com que o evangelho chegue a mais pessoas. Nós temos apenas 2 editoras protestante evangélica em toda a Croácia, nenhuma livraria física. Se você precisa comprar livros cristãos evangélicos, você vai numa livraria católica apostólica romana, que tem lá alguns exemplares, ou você vai comprar isso pela internet. São poucos títulos que têm traduzido, mas isso também tem havido um crescimento. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei na Croácia, nós não tínhamos material para discipulado. Eu levei material de discipulado do Brasil e traduzi lá para nós termos algumas coisas. Mas graças a Deus que isso também mudou. Pode seguir. Essa é uma foto da nossa igreja local, na cidade de Varagem, lá no norte da Croácia. Esse dia foi um dia de
consagração do pastor. É esse primeiro jovem aqui de camisa azul, o Marin. E aí nós recebemos irmãos de outras igrejas, por isso que você está vendo mais gente. Mas nós temos no máximo 50 pessoas com as crianças, pode seguir. E como é que eu e o Mário estamos atuando no fortalecimento dessa igreja local? Pregando, discipulando. O Mário faz parte da equipe de presbíteros, né, da igreja e tem contribuído através de treinamentos também, como eu, da mentoria, de liderança e também na direção de pequenos grupos nas casas. Pode seguir. Nós temos aí algumas fotos nossas no culto da igreja, pode seguir. O grupo em casa, pode seguir. Aí é discipulado, tem uma foto do discipulado online, né, durante o período da pandemia. Nós mantivemos tudo, a igreja só fechou por razão da lei da cidade, mas toda a igreja croata, em todas as cidades, permaneceram firmes. Nenhuma igreja fechou, nenhum crente deixou de ir para a igreja, nenhum, em toda a Croácia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos na foto anterior uma jovem que se converteu no ano passado. Eu sou muito desse contato 1 a 1, então eu faço evangelismo 1 a 1. E essa jovem aqui, do lado esquerdo de vocês, a Mia, né, ela se converteu o ano passado, glórias a Deus por isso. O Mário também discipula, temos várias outras pessoas que eu discipulo e o Mário, mas a gente não pode colocar. A foto anterior é uma foto de treinamento, eu estou responsável em treinar toda a área diaconal da igreja. O Mário também tem treinamentos na área de evangelização e de intercessão, né? São os 2 ministérios deles, base ali da igreja. Nós também tivemos o privilégio de pregar o evangelho para esses 2 jovens, e eles se converteram, e eles foram chamados por Deus, e hoje eles estão no ministério. O Sebastião está como pastor auxiliar em uma das igrejas ali na Croácia, e a Melanie está na Macedônia. Ela é missionária na Macedônia. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor vai fazendo. Eu disse a vocês que nós somos como seita. A Melanie, eu a conheci quando eu cheguei lá, ela tinha 19 anos. E eu a evangelizei e ela se converteu. Ela é filha única. Os pais dela disseram para ela estava iniciando a faculdade em outra cidade, precisava viajar, precisava morar lá. E os pais dela disseram: se você não deixar essa fé, você não abandonar essa fé, não conte conosco para as suas despesas lá da faculdade. E a Melanie disse para ela, para a mãe e para o pai: eu amo vocês, eu honro vocês, mas eu não posso negar a fé em Jesus. Ele que se manifestou a mim, que abriu meus olhos, que tirou-me da inverdade para a verdade, das trevas para a luz, Ele vai suprir, se essa for a vontade dEle, e eu vou terminar a minha faculdade. E não tem problema, eu vou continuar amando a vocês. A Melanie perdeu a melhor amiga dela, porque a amiga dela chegou para ela de infância e disse: Melanie, eu te amo, você é como se fosse uma irmã para mim, mas se você permanecer nessa fé, eu não posso ser a tua amiga. A mãe dela ficou desesperada pelo que poderia acontecer com a filha dela. Moram num bairro mais afastado, então toda a vila deixaria a Melanie. Mas a Melanie se manteve fiel, perseverou. E o Senhor mudou o coração dos pais dela e eles pagaram todos os gastos para a faculdade dela. Queridos, isso acontece até hoje na Croácia. Até hoje.
A Croácia e os países ali da região dos Balcãs, eles não constam na relação da igreja perseguida, mas há esse tipo de perseguição até os dias atuais. Pode seguir. Aquela pequena igreja onde a gente trabalha para o fortalecimento dela, ela tem uma visão, os pastores têm uma visão. E a visão é alcançar as 5 cidades ao redor que não tinham igrejas evangélicas, né? Então, a gente tem um trabalho missionário na cidade de Ivanets e também de Novi Marof. E várias pessoas já se converteram nessas 2 outras cidades. Uma igreja pentecostal lá da cidade de Varagem, que nasceu através da conversão do pastor na nossa igreja. Eles também iniciaram um trabalho, né, nessa área ali de Varajinski Toplice, e já tem também vários convertidos lá. Então, essa é a situação. Não há nenhum templo, não há um espaço físico, nós temos muitas lutas financeiras para alugar, mas o trabalho da evangelização continua. Mário e eu, como equipe da igreja, a gente já entrou em todas essas cidades, em todas elas, fazendo trabalhos de casa em casa mesmo, e fazendo evangelismo nas ruas. Pode seguir. A gente também atua através de ação social. A Europa também tem gente em necessidade material. Tem gente desempregado, tem gente que não tem como comprar comida, tem gente que não tem aposentadoria, tem muitos viúvos, idosos passando por muita necessidade, tem famílias inteiras com risco de cortar a energia elétrica, que não tem aquecimento em casa e tem que usar a madeira para aquecer, que precisam da ajuda. Todas essas necessidades são reais ali também. E a gente trabalha com essa população também, não é? Então, pode seguir. A gente faz visitas às pessoas, a hospitais, a asilos. Eu, como assistente social, tenho tido abertura para ir até os centros de assistência social da cidade e fazer parceria com eles para chegar às famílias. E quando a gente leva cestas básicas, quando a gente leva informação sobre os direitos daquelas pessoas, a gente, claro, que também leva o evangelho. Amém, irmãos? Podem seguir. Essa é uma foto de um projeto social que nós iniciamos para jovens. A Croácia tem um problema muito sério com o abandono de crianças. Tem muitas e muitas famílias com problemas de drogadição, de criminalidade. E o país, ele tem a autoridade de pegar as crianças dessas famílias e colocarem ou em instituições do governo, instituições sociais de cuidado da criança e do adolescente, ou dar essas crianças e adolescentes até 18 anos para famílias cuidadoras. Mas quando essas crianças que já são aí 18 anos de idade, já são perante a lei responsáveis por si próprias, essa proteção do Estado acaba. E o que a gente estava vendo, e esse é um problema reconhecido pela política na Croácia, é um problema mesmo do Estado croata. Então, nós começamos a trabalhar com esses adolescentes e jovens que saem dessa proteção e que estavam entrando na criminalidade e na prostituição. Então, nós fechamos parceria com uma fundação cristã há muitos anos atrás e iniciamos esse projeto social para jovem, que já tem abençoado vários jovens e muitos deles vieram ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Esse é um projeto que ganhou conhecimento em toda a mídia, por ter sido a primeira resposta na Croácia.
E isso é muito valioso, queridos, nesse contexto. Porque na televisão, na rádio, inclusive o pastor foi participar de uma reunião com o presidente da República, que na época era uma presidente, para falar desse projeto. E todos souberam da existência desse projeto e que por trás desse projeto estavam pessoas cristãs evangélicas. E o pessoal começou a perguntar: o que é isso? O que é ser cristão evangélico? E muita gente começou a procurar na internet. E então, isso é muito valioso. E é o Senhor quem faz todas essas coisas. Aquela última jovem lá de cabelo preto, ela não é croata, ela é brasileira. Foi uma jovem que eu mentoreei e que desde agosto do ano passado está conosco no campo missionário. Ela é de uma igreja congregacional do Rio de Janeiro, da igreja de Vila Paraíso, é a Carol, e ela está nos ajudando, ela está doando 1 ano de vida na área norte ali da Croácia, nos ajudando em missões. Por isso que se você quiser doar 1 ano da sua vida lá na Croácia, fala comigo e a gente resolve isso rapidinho, né? O pastor Lincoln já vai fazer reunião com os líderes, presbíteros, diáconos, a gente compra a passagem e vai embora. Amém? Eu não senti muita firmeza desse amém, não. Vamos embora, irmão? Eu cheguei na Croácia com quase 38 anos de idade e consegui aprender essa língua. Então, você também pode. Vamos lá. Podem seguir. Então, a Croácia sofreu muitos terremotos, continua sofrendo. A nossa igreja e as outras igrejas todas chegaram nesses lugares de terremoto, arregaçaram a manga, construíram, fizeram manutenção e levaram o evangelho. Amém? Podem seguir. Também com os ucranianos, essa guerra tão difícil. Muitos refugiados chegaram à Croácia, chegaram ao norte da Croácia. E a nossa igreja local, as igrejas daquela cidade deram e continuam dando suporte aos ucranianos. Eu sei que o pastor Lincoln já falou sobre isso aqui com vocês. Podemos seguir. Podem seguir, nós também temos vários eventos evangelísticos, com a campanha evangelística que é feita na rua, na cidade, com esporte e música, esporte vindo do Brasil. Podem seguir. Então, várias fotos aí, evangelismo pessoal nas ruas, culto para jovens, podem seguir. A gente também todo ano faz concertos natalinos e de Páscoa nessas cidades todas onde a gente tem evangelismo. Então, são 3 cidades, podem seguir. Acampamentos evangelísticos, nós iniciamos isso lá e tem sido uma bênção. Muita gente, muitos jovens e adultos chegando a Cristo Jesus, podem seguir. Também há alguns anos a gente começou o café da manhã para mulheres e nós já alcançamos mais de 800 mulheres. Agora em março temos mais um café da manhã. E o ano passado a gente começou com eventos para casais e alcançamos... Koliko bračnih parova su bili na Valentinovo? Nós tivemos 12 casais, né? Foi o primeiro evento evangelístico para casais. Depois disso, os pastores da igreja organizaram um curso para casais. Então, Deus seja louvado, pode seguir. O Mário esteve na guerra. Vocês ouviram falar da guerra lá de divisão da antiga Iugoslávia, da guerra entre Croácia e sérvios? O Mário esteve lá, ele é ex-combatente de guerra. Ele se converteu em ambiente de guerra, ele vai dar o testemunho para vocês. E ele trabalha com essa população, né, com palestras, visitas, aconselhamento, ajuda em todos os âmbitos, pode seguir. E o ano passado o Senhor é o Senhor da obra, não é verdade?
Eu estive ali no norte do país como brasileira, sozinha por muitos anos. E o ano passado eu descobri que tinha umas 2 brasileiras lá na minha cidade. Eu fiz contato com elas, a Clara da Bahia e ali atrás a Carol de São Paulo. Eu comecei um discipulado evangelístico com elas. A Clara, essa mais jovem, fez decisão por Jesus e continua firme na igreja. A Carol está no processo, pode seguir. E Deus também, ali na Croácia, nos deu a oportunidade de ter contato com a Uganda, missões na Uganda, na África. Essa igreja local, né, que nós estamos ali, ela padrinhou, vocês conhecem o que é isso, né? Padrinhou 5 crianças. E já há 3 anos, mensalmente envia oferta para 5 crianças terem comida, seguro-saúde e escola. Então, nós estamos, e há 2 anos, Deus tocou no meu coração, porque eu vi que aquelas crianças não tinham calçado. Elas estavam andando descalças. E eu fiz uma campanha com a igreja brasileira, que enviou ofertas, e a gente fez essa campanha natalina, e as crianças ganharam sandálias. O ano passado, o pastor Odongo, responsável por missões ali na Uganda, fez contato comigo e perguntou: Carla, será que é possível novamente? Claro. E aqui estão as fotos que ele me enviou, presentes para as crianças de acordo com a necessidade. Então, uma roupa, uma sandália e também uma ceia natalina. As crianças ali sentadas no chão, comendo arroz e um pouquinho ali de carne. Essa foi a única ceia natalina que 100 crianças tiveram. A única ceia natalina. E nós louvamos a Deus que moveu a igreja brasileira para isso. Porque isso aconteceu porque a igreja brasileira atendeu o nosso pedido e enviou ofertas. Agora nós estamos em comunicação, tentando doações para iniciar um projeto de futebol ali na Uganda. O Senhor é o Senhor da obra. Se nós estamos na Croácia, no Brasil ou na África, e Ele nos abre portas para estar em outro lugar, nós não podemos dizer: isso não tem nada a ver comigo. Não, nós somos mordomos. Aquilo que o Senhor coloca diante de nós é um privilégio atender e fazer a sua obra. Não é verdade, irmãos? Então, glórias a Deus por isso. Podemos seguir. E eu quero convidar meu marido, Mário, vem aqui. Essa é uma foto dele na guerra, quando ele foi atingido lá na guerra. Irmãos, eu venho no Brasil a cada 4 anos, então dá para segurar, não dá? Vocês conseguem ser pacientes comigo? Obrigada. Pode, né, pastor? Grazie e paz, irmãos. Deus abençoe. To je sve više manje što znam reći. Isso é tudo que eu consigo dizer em português. Osim još kuskuis, karni. Também sei falar cuscuz. Zovem se Mario Šestak, Hrvat sam, imam 50 godina. Eu me chamo Mário Šestak, eu sou croata, tenho 50 anos. Ovo večer želim s vama podijeliti svoje iskustvo obraćenja. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de conversão. To se dogodilo prije 30 godina kad sam imao negdje oko 19-20 godina. Isso aconteceu há 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Bilo je to vrijeme, kao što je Karla već rekla, vrijeme rata u mojoj domovini. Esse período foi período de guerra na Croácia, como Carla já disse. Está vendo que ele está entendendo muita coisa em português? Ja nisam vjerovao Bogu, pripadao sam klasičnoj rimokatoličkoj obitelji, nije bilo vjere, pouzdanja, molitve, nisam vjerovao. Eu não tinha fé em Deus, apesar de participar, né, de uma família tradicionalmente católica apostólica romana que dizia ser cristã.
I kao i puno mladića otišao sam u rat, bilo je to 92. godine, imao sam 20 godina i jedne noći na frontu. Então, quando eu estava na guerra, foi no ano de 1992. Jedne noći na frontu bila je zima. Kada sam se vratio sa straže, prijatelj je bio vani. Sjeo sam kraj vatre dolje i zapazio sam nešto u zemlji utisnuto, knjižicu. Era inverno, né? Eu estava numa montanha com outro colega em guerra, fazendo durante a noite o cuidado, e eu vi algo assim no chão, né? Que me chamou a atenção. Era um folheto. Uzeo sam to u ruke, bila je to mala knjižica, otvorio sam knjižicu i pročitao sam unutra: mir ti ostavljam, mir ti svoj dajem, nek se ne znemiruje, ne plaši srce tvoje. Então esse livreto, eu peguei ele, era um livreto bíblico, eu abri e lá estava escrito, a primeira coisa que eu li foi: minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. To je bilo prvi puta da sam zapravo čuo Božji glas, Božju riječ. E essa foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. Te noći znao sam da je Bog meni govorio i ja sam govorio njemu. E eu tive certeza que havia Deus e que Ele estava conversando comigo naquele momento. Naravno, tu knjižicu sljedeće 3 godine koliko je još trajao rat, držao sam u svojoj košulji i prolazio kroz rat. E durante os 3 anos que eu servi na guerra, aquele livreto estava sempre comigo e eu o lia diariamente. Nisam imao Bibliju, nisam znao da postoje evanđelski kršćani ni crkve. Eu não tinha nenhuma Bíblia, aquilo era tudo que eu tinha de Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar de igreja cristã evangélica e nem conhecia nenhum cristão evangélico. Imao sam samo tu malu knjižicu. Tudo que eu tinha era esse livreto. 3 godine kasnije, kada je bila zapravo bio to već kraj rata, bila jedna velika operacija i krenuli smo u borbu. Então, 3 anos depois disso, em 1995, quando a gente já estava no fim da guerra, to jutro kada smo krenuli, kada smo se približili neprijateljskim linijama, već sam zauzeo stav za pucanje, nanišanio i tada se dogodilo nešto. Então, eu estava na linha de frente, né, me aproximando dos inimigos, e algo aconteceu ali. Bio sam ranjen. Eu fui atingido. I bilo je dosta teško. Bio je skočni zglob i noga je jednostavno visjela. Fui atingido na minha perna, no meu tornozelo, né, e deslocou totalmente o meu pé da minha perna. Ficou pendurado por um fio. I tada sam se sjetio 2 stvari. E ali, naquele momento, eu me lembrei de 2 coisas. Između tih 3 godine, kako sam čitao tu malu knjižicu, ja sam zamolio Boga da jednostavno ne pucam i da ne prolijevam krv. Durante aqueles 3 anos, quando eu estava conhecendo a Deus através daquele livreto, eu fiz uma oração a Ele. Eu disse: não deixa que eu mate ninguém. Rekao sam Bogu, pa makar ja bio ranjen, ali ja ne želim više zlo drugome. Eu prefiro ser atingido do que atingir alguém. I tada sam se sjetio da je Bog upravo to i dopustio. E naquele momento era um momento que eu tinha mais chance de atingir alguém, porque eu fui colocado na linha de frente e quando eu fui atingido me veio a lembrança o que eu tinha orado. I također sam se sjetio Božjeg obećanja o njegovom miru, da će biti sa mnom, da će mi dati mir. I tada sam mu rekao: sad mi treba tvoj mir. E também naquele momento eu me lembrei da promessa de Deus: minha paz vos dou. E eu disse a Deus naquele momento: agora eu preciso da tua paz. I u tem trenucima to se doista dogodilo. E isso aconteceu, eu senti paz. Bilo je toliko moćno, snažno, nisam osjećao strah, ništa. Spustio sam se do svojih kolega
koji su me preveli i zatim su me 9 sati nosili do prvih kirurga. E eu fiquei totalmente tranquilo, e eu que tive que me deslocar até meus colegas que não podiam vir a mim por causa da guerra, para não se colocarem em perigo. E a paz de Deus era muito forte no meu coração. Eu não tive medo em nenhum momento. Nakon 9 sati kad sam došao do prvih kirurga, kad su poslikali nogu, RTG snimka pokazala je da je kost totalno uništena, 6 cm koštane srži fali, i doktor je odmah rekao amputacija noge. Então, somente após 9 horas, depois de ter sido atingido, foi que eu consegui chegar a um médico, porque nós estávamos numa montanha. E imediatamente o médico, quando avaliou, disse: precisamos cortar sua perna, porque já está em risco de sepse. Ali naravno, Božji mir koji sam tada osjećao, jednostavno nisam se ponašao kao nekakav fanatik, ali znao sam da je Bogu sve moguće i nisam dao rezat nogu. Mas eu disse ao médico que ele não ia cortar minha perna. Parece loucura, mas eu tinha certeza no coração que não era isso que Deus queria. Doktori su rekli da ili ću dobiti sepsu, kost će se kasnije, ako je kojim čudom zacijeli, sušiti, rezat će nogu puno više. Então os médicos me advertiram: olha, se você não fizer isso, se não deixar que nós cortemos a sua perna, isso vai piorar e nós vamos ter que cortar a perna toda. Zatim su, vidjeli su da ne želim, poslali su me u moj grad gdje su mi doktori to isto ponovili. E aí eu disse que não, de jeito nenhum, e aí me mandaram para minha cidade, e quando eu cheguei lá, os médicos disseram a mesma coisa: precisamos cortar sua perna. Ali bio sam uporan u tome da Bogu dam šansu, jer znao sam da je Bogu sve moguće, i tada prošle su još 2 godine, imao sam 2 operacije, bio sam na štakama i naravno na kraju 2 godine Bog me čudesno okrijepio, ozdravio i vratio sam se na posao u specijalnu policiju. E lá no hospital, quando eu disse também que não iam cortar minha perna, então eles me deixaram em paz e disseram: tudo bem, é por sua conta e risco, você vai ficar aqui por 1 semana para a gente ver o que vai acontecer. E eu tinha certeza que Deus estava me dando paz no coração, dizendo para eu não cortar a minha perna. A minha perna começou a ser restaurada. Depois de 2 semanas, os médicos viram que estava sendo restaurado, e aí eu passei por 2 cirurgias, precisei andar de muletas por 2 anos, fazendo fisioterapia, e os médicos me disseram: tudo bem que você não perdeu a perna, mas não tenha ilusão, você não vai poder movimentar, você não vai poder andar. Naravno, doktor mi je dao dopuštenje da radim, ali nisam mu rekao da ću raditi sve ostalo. Rekao je da moram raditi lakši posao, i nakon 5 godina vidio me kako trčim s kolegama po gradu. Então, depois de 2 anos de fisioterapia, eu comecei a andar um pouco, né, sem muletas, consegui voltar ao meu trabalho. Eu sou policial especial, mas não deixaram que eu trabalhasse nas ruas, né, me colocaram dentro lá do escritório. E após 5 anos, né, um dos médicos que tinha dito que iam amputar minha perna e que eu não andaria mais, ele me viu correndo pela cidade. I naravno, svake godine jednom sam išao na pregled kod doktora, i kad sam došao, rekao me: pa šta ti radiš, ti trčiš, pa to je nemoguće. Eu sou obrigado a ir todo ano na avaliação da perna, e todos os anos, né, quando eu chego lá, é um médico diferente. Quando ele vê o raio-x, eles se sentam. Irmãos, eu estive em uma dessas consultas e eu vi a reação do médico. E o médico olha, põe as mãos na cabeça e me pergunta: como é que você está andando? I svaki put kad idem na pregled, uvijek doktor gleda mene, gleda nogu i veli: stvarno nemoguće. E os médicos continuam dizendo isso: eu não entendo como você consegue andar. I meni je to svaki put ohrabrenje da je Bogu sve moguće.
E isso sempre é um encorajamento para mim, me lembrando que para Deus não há nada impossível. Evo na kraju htio bih samo sve nas ohrabriti 27. psalmom. E para o fim eu quero encorajar a todos nós com o Salmo de número 27. Jahve mi je svjetlost i spasenje. O Senhor é minha luz e minha salvação. Koga da se bojim? De quem terei medo? Gospodin je štit života moga, pred kim da strepim. O Senhor é o nosso cuidador e o nosso defensor. Doista našem Bogu ništa nije nemoguće. Neka vas Bog blagoslovi e ostanite tako čvrsto snažni u vjeri u Gospodina. Lembrem sempre que para o Senhor não há impossíveis, que Ele lhe abençoe e lhe fortaleça nessa verdade. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Mário não disse muita coisa, né? Eu quero acrescentar só umas coisinhas, ele já foi embora. Ele foi aposentado, ele não pôde continuar porque ele era funcionário público, né? Policial especial. E aí o ponto de vista deles é, se você continuar trabalhando e o seu caso piorar, então a nação é responsável, o país é responsável e nós não podemos pegar tanta responsabilidade. E aí chegaram para ele e disseram, tentaram várias vezes antes, mas depois de alguns anos, né, eu acho que ao máximo ele serviu 11 anos lá na Polícia Especial, disseram, ou você se aposenta ou você vai perder tudo, né? Então ele foi aposentado compulsoriamente. E sabe o que aconteceu? Mário, Deus pegou, eu digo a ele, eu brinco com ele, porque Deus o salvou, né? Deus revelou a verdade para ele, e a gente sabe que Deus nos dá dons e talentos. Deus fez esse milagre na vida do Mário, irmãos, isso é um milagre, não é verdade? Isso é um milagre. E sabe que dom Deus deu ao Mário? De evangelismo. E sabe qual é a estratégia natural do evangelismo de Mário? Ir de casa em casa, porque ele podia fazer de você e dar a você qualquer outro dom e qualquer outra estratégia, mas não, ele te deu o dom de evangelismo, ele te deu a estratégia de um a um, pelas ruas. Isso é o que move o coração do Mário para lembrá-lo, né? Quem é o nosso Deus, e para fazer notório a todos que o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso e gracioso. E eu ainda brinco com o Mário e digo para ele, e Deus ainda, entendam-me, te paga, né? Tu tem aí aposentadoria. Gente, Deus está pagando a você para você pregar o evangelho, que coisa é essa? Não é maravilhoso o nosso Deus, querido? Maravilhoso é o nosso Deus. Podemos seguir, que isso fique nos nossos corações como uma palavra de encorajamento do Senhor. E é essa palavra de encorajamento que eu e o Mário queremos deixar com a igreja brasileira este ano. Pode seguir. Pode seguir. Eu vou botar o meu ajudador aqui, viu, pastor Lincoln, para comprovar aí as suas palavras, né, dos meus 50 anos, vamos lá. E o Senhor colocou nos nossos corações uma palavra, assim, de encorajamento mesmo para a igreja brasileira. Queridos, nós temos vivido, ainda vivemos, né, estamos vivendo um período aí difícil, né, de tantas perdas, de tanta dor, de tanta insegurança por causa dessa pandemia. Tantas igrejas foram atingidas por isso, e eu louvo a Deus que essa igreja se mantém firme e fiel ao Senhor, mas isso não é a realidade para toda a igreja brasileira. E nós queremos trazer uma palavra de encorajamento do Senhor para esses momentos de dor, de perda, de desafios, de tribulação, que com 3 atitudes que nos são necessárias para vivermos bem no Senhor,
para nos mantermos fiéis e firmes nele. E a primeira dessas atitudes é renovar a mente e o coração. Vocês têm ouvido, domingo a domingo, e não só domingo a domingo, pastor Lincoln, através e toda a liderança da igreja, através do pastoreio, através das pregações, através do movimento de oração, de estudo bíblico, da escola dominical, tem trazido a cada um de vocês a palavra do Senhor, que é verdade. Nós cantamos juntos um cântico que diz que fomos iluminados no entendimento pela verdade, não é isso? E nós temos sido assaltados por muitos pensamentos e sentimentos que estão tentando nos enfraquecer. E a palavra do Senhor nos adverte que nós precisamos renovar a nossa mente e o nosso coração. Você pode ler esse versículo junto comigo, tão conhecido? Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Em momentos difíceis, em momentos de aridez, em momentos de escassez, de dor, de luto, de tribulações, de perseguições, nós precisamos renovar a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções com a verdade. Com a verdade, porque muitas vezes as nossas emoções e os pensamentos que estão permeando a nossa mente está nos enfraquecendo, nos levando para longe do Senhor. E fica aqui o encorajamento e a advertência para nós fazermos isso. E o profeta nos diz: eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança, aquilo que me fortalece, aquilo que me renova, aquilo que me restaura, aquilo que me faz continuar andando firme. E ele mesmo diz o que é que faz com que ele tenha renovada a sua memória, a sua esperança. Mas eu fiquei pensando, o que é esperança? O que é esperança? Esperança tem a ver com algo que nos motiva, que nos dá estabilidade emocional, espiritual para esta vida temporal e para a eternidade também. Esperança é algo que nos motiva e nós sabemos que estamos indo no caminho certo. Esperança não pode estar em nada que é temporal, porque se trata de uma essência para a vida. Por isso que eu afirmo nesta noite que nada nesta vida, nem saúde, nem dinheiro, nem político, pode nos dar essa esperança. E eu digo também, irmão, se você concorda com isso, crê nisso, a gente precisa lembrar que nada nesta vida temporal poderia tirar a esperança de nós. Poderia ter o poder de tirar essa esperança de nós, porque a nossa esperança não está baseada nas coisas que nós temos visto, mas naquilo que é eterno. E o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E isso me faz pensar que nesses momentos, quando nós estamos nos fragilizando, nós precisamos lembrar que nós estamos recebendo muito mais e muito além daquilo do que nós merecemos. Porque isso é misericórdia. Misericórdia é graça, o bem que você não merece, que você está recebendo de Deus. Você concorda com isso?
O Senhor tem sido misericordioso com você? Ele nos tem dado a sua presença santa. Ele nos tem dado o seu imerecido amor. Ele nos tem dado perdão eterno. Ele nos tem dado graça sobre graça. O Senhor nos tem dado sua palavra. O Senhor nos tem dado do seu Espírito. O Senhor nos fez família com Ele. E quem sou eu e quem é você para sermos dignos de sermos chamados família do Deus eterno, família do Todo-Poderoso, família do Criador dos céus e da terra? Quem sou eu e quem é você? E Ele tem nos abençoado desta forma. Ele tem nos reunido, nos colocado como igreja, para ajudarmos e fortalecermos um ao outro. Por isso, em momentos de escassez, de dor, de sequidão, de tribulação, de luto, traga a memória que tudo isso que nós estamos vivendo, o bom e o ruim, é passageiro. Os céus e a terra passarão. Tudo é passageiro. Não mantenha seus olhos nisso daqui. Lembre, traga a sua memória em quem Deus o tornou. Ele lhe tornou seu filho amado. Ele te chama pelo nome. Ele lhe tornou a sua presença nesta terra. Lembre-se disso. Renove a sua mente e o seu coração com essa verdade. Traga à memória quem é Deus, esse Deus poderoso que continua fazendo milagres impossíveis à medicina. Esse Deus poderoso que criou os céus e a terra, que os mantém. Deus que mantém o controle sobre tudo e sobre todos. Ele mantém o seu controle. Ele não perdeu o controle sobre nada e sobre ninguém neste mundo. Esse Deus que é majestoso, que é poderoso, que é glorioso, a quem agora no Natal nós lembramos que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, esse Deus eterno, supremo, santo, que também é Deus Emanuel, Deus conosco. Nós cantamos que quando nós erguemos as nossas mãos, o que é que o Senhor faz? Ele nos ouve. O Senhor está contigo. Ele não te abandona em todos os momentos. Ele ouve as tuas orações. Esse é o nosso Deus. É dessa forma que Ele tem nos abençoado. Lembre com que tipo de sorte, de bênção o Senhor te abençoou e que continua abençoando você. O Salmo 63, Davi estava no deserto, fugindo de Saul. Ele não tinha perspectivas humanas de esperança. E ele disse ali algo muito forte: minha alma tem sede de Deus. Na doença nós temos sede de saúde. Na escassez nós temos sede de recursos materiais. Na solidão nós temos sede de sociabilidade. Davi estava no deserto. No deserto, a sede de água. Mas Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Na sua dor, na sua escassez, no seu momento difícil, lembre que no deserto tudo que nós precisamos é de Deus, porque a presença dele quem vai trazer todas as coisas que de fato nós precisamos. Amém, irmãos? Lembre-se da promessa do nosso Deus: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele não te deixará, nem te desamparará. Renove a sua mente, renove os seus sentimentos com as verdades que vêm
da parte de Deus. É Ele quem diz quem você é Ele quem diz o que vai fazer com você e através de você, em todas as circunstâncias. Uma segunda atitude para a qual nós queremos lhe encorajar é persevere. Persevere. Vamos ler juntos esse texto? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Corramos a nossa corrida cristã, a nossa vida com paciência. Paciência durante a dor, paciência durante os desertos, paciência durante a escassez, paciência correndo, seguindo firme, perseverando. O capítulo 11 de Hebreus fala dos ditos heróis da fé. Eles fizeram isso, eles correram com paciência, eles perseveraram. Aqui ao redor, olhe para o seu irmão que tem perseverado, olhe para o seu pastor que tem perseverado, olhe para aqueles que têm perseverado no Senhor e que isso seja encorajamento, motivação para você também perseverar. Foi isso que os heróis da fé fizeram, é isso que nós estamos fazendo como estamos aqui reunidos, é isso que nós estamos fazendo lá na Croácia, lá na Uganda, perseverando no Senhor e na sua obra. E o texto diz, olhando firme para quem? Para Jesus, que perseverou. O Senhor perseverou, diz a palavra, até a morte. E morte de cruz. Então perseveremos também, queridos. Esses dias eu estava lendo algo do Ronaldo Lidório. Eu gosto muito de ler Ronaldo Lidório, de ouvir o Ronaldo Lidório, e eu quero compartilhar com vocês algo que ele compartilhou esses dias até na internet, numa viagem missionária que ele fez na região do Himalaia. Ele tinha uma vila que ele queria ir lá como parte final daquela viagem missionária, e aquela vila ficava distante, ele tinha que caminhar muito, e era uma vila que ficava em meio de muitas montanhas, com mais de 3.000 metros de altura. E o Ronaldo Lidório não sabia o caminho, pegou um jovem da região para ser o guia dele, e ele disse que quando o jovem via que ele estava cansado, né, da caminhada, o jovem dizia para ele várias frases motivacionais, mas a mais importante era: nós estamos indo no caminho certo. E Ronaldo Lidório recobrava o ânimo e ia. E ele disse, quando a gente já tinha caminhado tanto, eu estava tão exausto, tão desanimado, soprou um vento, as nuvens se moveram, e aí a gente já conseguia ver a vila para onde a gente estava indo. E o jovem guia imediatamente disse ao Ronaldo Lidório: veja, nós estamos chegando no nosso destino final. Nós continuamos no caminho certo. E isso deu novas forças ao Ronaldo Lidório, e ele seguiu o caminho até aquela vila. Não é assim conosco? Caminhada muitas vezes é dura, difícil, às vezes a gente desanima. A gente precisa lembrar que o nosso Senhor está nos dizendo: você está no caminho certo. Persevere, não fique no meio do caminho. Quando Jesus uma vez chegou para os discípulos e perguntou: e vocês? Vocês também vão me deixar? Pedro imediatamente disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Lembrem-se disso, nós estamos indo no caminho certo. Persevere. E assim como o Senhor, na sua caminhada cristã e na minha, tantas vezes soprou e as nuvens se afastaram e nós pudemos ver e receber algo dele, de renovo, de consolo, de novas forças.
esse Deus que é grande em fidelidade, daqui para frente vai continuar fazendo a mesma coisa nas nossas vidas. Amém? Então, perseveremos junto com o Senhor. E a terceira e última atitude que eu quero encorajá-los a ter é: seja sal e luz. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E não imita o passado, mas agora. Amém. Aleluia. Diz Paulo em Coríntios: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O Senhor nos fez os seus filhos, mas o Senhor nos fez a sua imagem neste mundo. O Senhor nos fez os seus braços, as suas pernas, a sua boca neste mundo. Ele nos fez suas testemunhas. Ele nos fez embaixadores em seu nome, sacerdotes com um fim específico: proclamar as suas virtudes, proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Ele nos fez corpo de Cristo, Ele nos fez família espiritual, Ele nos fez ramos da videira que é Jesus. Ele nos fez, irmãos, sal da terra e luz do mundo. Amém? Em tempos de tribulação, de escassez, de dor, de luto, de esfriamento, o Senhor nos fez sal e luz. Em Mateus 24, quando fala ali do momento anterior à grande tribulação, um versículo me salta à mente. Me salta aos olhos porque diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todos os povos. No período previsto como o mais difícil da história, que ainda virá, diz ali: e este evangelho será pregado em todos os povos. Irmãos, esse é momento de pregarmos a palavra de Deus, fazer discípulos de todas as nações em tempo e em fora de tempo. Não há nada mais precioso que nós possamos oferecer a alguém que não a palavra da verdade. É a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que ilumina nossa mente, nosso coração e age em nossas vidas, nos levando a conhecer e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. É a palavra que precisa ser pregada insistentemente. O Senhor fez de você sal e luz na sua família, para os seus amigos e colegas, na faculdade, no trabalho, no bairro onde você mora. O Senhor quer te usar como sal e luz aí onde você está, em tempo e fora de tempo. Na Croácia, junto conosco, através das orações ou de outras formas. Na Espanha, na Uganda. É o Senhor que nos chama para fazermos esta obra. E a nossa palavra, minha e a do Mário, nesta noite é: sejamos fiéis à missão que o Senhor nos deu. Não enfraqueçamos as nossas mãos. Não desfoquemos a visão. Não gastemos mais a vida com as coisas deste mundo temporal do que com aquelas que têm um valor eterno.
renovemos a nossa mente e o nosso coração e coloquemos o Senhor Jesus no lugar devido em nossas vidas, que é o primeiro lugar. Amém, irmãos? O primeiro lugar é dele. Talvez, em alguns momentos dessa caminhada, a gente tire a visão do foco, o foco da visão, da missão. E nós queremos encorajar, voltemos a pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. O texto do profeta Isaías, muito conhecido, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés, quão formosa é a vida, a caminhada de alguém que transmite as boas novas de salvação. Quão formosa, linda é a vida, a caminhada de alguém que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos nessa noite, com isso, encorajar a todos que estão aqui, mais novos e mais velhos do que eu, a manter-se no Senhor firme, com a mente renovada, com o coração renovado, em perseverança nos seus caminhos, mas também na sua obra. Que Deus os renove, os fortaleça e faça a luz dele e o poder dele brilhar mais e mais através de todos vocês. Amém?